Olá, hoje é dia 24 de março de 2024. Eu estou aqui no norte da Espanha, na cidade de Bilbao, e todos sabem que eu vim à Europa, então agora nessa época, para poder fazer o caminho de Santiago de Compostela. Muito mais do que uma peregrinação, o caminho de Santiago de Compostela, para mim, era uma oportunidade de chamar a atenção do mundo, das pessoas, em relação às coisas que estão acontecendo em todo o planeta Terra. Então, além de, óbvio, medidas contra o desmatamento, coisas que eu vi aqui na Europa bastante acontecer. Nós sabemos que pelo frio na Europa, eles usam muita madeira para aquecimento. Então é incrível quando, tem um vídeo meu mostrando aqui, quando nós passamos por algum tipo de floresta, uma florestazinha pequena, quantas árvores que estão no chão e tem carretas, caminhões toda hora passando com diversos troncos de árvore. E as pessoas estão todas preocupadas, os olhos são direcionados para a Amazônia, mas eles não dizem o que está acontecendo em outros lugares do mundo. Então, sim, as pessoas precisam de aquecimento por causa do frio, mas tem que haver uma outra solução, uma outra fonte, uma outra matéria-prima que não seja derrubar as árvores. Então, além de medidas contra o desmatamento que o mundo precisa trabalhar nisso, também cada um deveria plantar uma árvore. Então, mais uma vez, indo nas escolas, na educação, seja pública, seja privada, deveria existir em cada escola ensinamentos e criar algum tipo de trabalho onde levasse essas crianças para um local para que cada uma delas pudessem plantar uma árvore, além de terem hortas, essas hortas orgânicas, hortas populares que cada escola poderia ter, estaria ensinando também as crianças a plantar e a colher o seu próprio alimento. Então, reduzindo o uso de alimentos processados, industrializados, cheios de agrotóxicos, enfim. Tudo isso são, sim, medidas ambientais que vêm de base. Tem que ser uma educação de base para que a mudança ela seja efetiva. Agora, como eu falei, não adianta fazer em uma parte do mundo, em outra parte do mundo. Nós sabemos que tem países que eles estão bem avançados nessas questões, mas outros não. Temos que olhar também para as questões sociais, para as classes menos favorecidas, porque essas classes menos favorecidas, que nos países subdesenvolvidos existem bastante, elas são também muito produtoras de gás carbônico, de gases do efeito estufa, não sabem disso, não têm educação, não tiveram educação para isso, não tiveram esse ensinamento e estão afetando os rios, estão afetando o solo, estão afetando a atmosfera, e sem saber do que elas estão fazendo. E o poder público muitas vezes não chega lá. O poder público muitas vezes não chega com a coleta de lixo nesses lugares. O poder público muitas vezes não chega com saneamento básico nesses lugares. Então fica impossível haver conferências grandes, conferências mundiais, mas que estas conferências elas criem estratégias apenas para os grandes
para as grandes indústrias, para as classes sociais mais favorecidas. Sim, as medidas que eles tomam lá, obviamente, são de muita importância. Porém, o que eu digo é que, se não olhar para esses menos favorecidos, a questão não vai se resolver, né? Então, todos têm que trabalhar de forma unida. Todos têm que participar desse movimento pelo planeta, desse movimento pela natureza, porque todos nós dependemos desse planeta para viver. Não existe outro, né? Só existe esse planeta. Então, todos nós temos que estar juntos. Então, é urgente que se façam essas medidas. Então, nas escolas, tendo educação de base, mostrando para as crianças quais as ações que elas têm que fazer, que elas podem fazer e que elas vão até mesmo passar para os seus pais. Hoje, com o advento da tecnologia, a cada ano surgindo produtos novos celulares, novos videogames, novos carros, novos isso, novos aquilo. Faz com que as crianças, os adolescentes, que têm as mentes mais facilmente trabalhadas por essa indústria do marketing, eles cresçam com a questão de que o consumo compulsivo, ele é o certo e ele é o bonito. Então, vem muitos youtubers, né, mostrar isso, comprando compulsivamente, vai comprar em lojas de materiais escolares compulsivamente, compra eletrônicos compulsivamente. Vejam, as pessoas não têm conhecimento disso, mas se a população está comprando compulsivamente, a indústria também está trabalhando compulsivamente. A matéria-prima que vem da natureza, a energia que tem que ser desprendida para a indústria, tudo isso está provocando efeitos climáticos, provocando as emissões de carbono. Né? Então, quanto mais a gente consome, quanto mais a gente compra, mais cada aparelho que nós compramos, cada coisa que nós compramos, nós estamos sim aumentando uma coisa chamada pegada de carbono. E isso é mais uma coisa que deve ser ensinada, que deve ser mostrada para as pessoas que elas não sabem o que significa pegada de carbono, qual a pegada de carbono de cada um. Então, o quanto que eu utilizo de carro, o quanto que eu utilizo de energia elétrica, o quanto que eu utilizo de gás, o quanto que eu consumo. Tudo isso vai dizer qual a minha pegada de carbono. E se eu faço parte de uma sociedade ou de uma família que consome muito e que consome compulsiva e desnecessariamente, a minha pegada de carbono ela é muito alta, ela é altíssima. Né? Então, aquela pessoa que faz 2, 3 viagens por ano internacional e está fazendo muito uso de aviação, por exemplo, a pegada de carbono dessa pessoa é muito alta. Essa pegada de carbono é o quanto que cada pessoa gera de carbono na atmosfera. Então, esse assunto ele é urgente, esse assunto ele é sério e, como tal, ele precisa ser tratado com muita seriedade. Como eu disse, estou aqui na Europa para poder chamar a atenção do mundo em relação a isso. Muitos países já estão fazendo muitas coisas, mas o que eu quero chamar a atenção é que cada ser humano, cada pessoa deve fazer a sua parte. Então, o que eu venho chamar a atenção, o que eu venho exortar é cada pessoa é responsável por chegarmos num resultado positivo e que
deve haver educação de base, um projeto de lei que obrigue que as escolas tenham tempos desde o primeiro ano até lá no 9º ano do fundamental e também no ensino médio, de consciência ambiental. Deve haver uma disciplina que seja de consciência ambiental. E o outro fator, o terceiro, é que as pessoas menos favorecidas, elas devem estar envolvidas. Devemos envolver essas pessoas menos favorecidas também nessas causas. E, obviamente, com o poder público olhando para essas pessoas também menos favorecidas, indo lá nesses locais, chegando com saneamento básico, chegando com coleta de lixo, chegando com coleta seletiva, né, para essas pessoas, e chegando com educação ambiental nessas pessoas. Se fizermos esse trabalho que com certeza não é fácil, é um trabalho grande, é um trabalho complexo, é um trabalho que encontra resistência tanto do poder público de cada local, de cada país, como resistência das próprias pessoas por falta de conhecimento, por falta de educação de base. Então é um trabalho difícil, mas é um trabalho que precisa ser encarado de forma séria para que nós possamos, então, ter um mundo com uma qualidade de vida daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Tanto para nós mesmos, para essa própria geração, quanto principalmente para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, é a questão que fica aqui. Qual o futuro que eu quero para o meu filho? Então, esse é o meu projeto. Tá? Chamar a atenção e falar para você, né, que está aí me ouvindo. Você é o responsável por essa mudança. Vamos sim cobrar do poder público, vamos sim cobrar medidas maiores e que já estão fazendo bastante isso, mas a minha luta é para que as outras pessoas como você, nós possamos nos dar as mãos e criar ações, fazer ações de combate ao aquecimento global. Todos nós somos responsáveis por isso. E agradecer à Secretaria do Clima da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Brasil, na figura do senhor secretário Luciano Paes, que muito bem me recebeu em seu gabinete quando eu levei até ele esse meu projeto aqui na Europa. Quando eu contei para ele, ele ficou muito satisfeito com a ideia, muito contente e abraçou a causa. O senhor secretário Luciano Paes, que secretário do Clima da cidade de Niterói, inclusive a primeira secretaria do Clima do Brasil. Então isso é muito importante também trazer essa informação, que um país de dimensão como a do Brasil, deveria existir mais secretarias do clima, secretarias envolvidas com as questões ambientais e com ações realmente efetivas e concretas dessas secretarias. Eu não conhecia essa Secretaria do Clima, tive o prazer de conhecer e tive o prazer de conhecer o secretário Luciano Paes e ver o trabalho que ele faz, ver o quanto ele é dedicado a essas questões e o quanto ele faz com amor. Ele é um professor universitário, graduado em geografia, é um doutor e ele faz com genuinidade. Então, é disso que nós precisamos. Então, eu deixo aqui nesse meu vídeo esse agradecimento ao senhor secretário Luciano Paes. Parabéns pelo seu trabalho, continue dessa forma e conte comigo. Conte comigo para nós levarmos, porque nós sabemos, né, senhor secretário, que Niterói está fazendo a parte dela, mas existem as cidades vizinhas,
existem os estados vizinhos, existem os países vizinhos. E nós sabemos, o senhor, como doutor, como professor universitário, sabe que o que fazem lá na Antártida, o que fazem lá na Amazônia, o que fazem lá no norte do mundo, seja na Rússia, na Islândia, na China, enfim, envolve todo o mundo. Né? Então, conte comigo, né, para isso, para que nós possamos fazer essa cadeia de união. Né? O senhor que está fazendo esse belíssimo trabalho, importante trabalho aí na sua cidade, e que eu seja essa voz para as outras prefeituras, para os outros estados, para os outros países, e principalmente para o cidadão comum, para as pessoas, levando para elas conscientização ambiental e fazendo-as saber o que elas podem, quais ações que elas podem fazer ou deixar de fazer para contribuir para um mundo melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Um muito obrigado à Secretaria do Clima de Niterói.